Oi para todo mundo vendo esse vídeo. Hoje eu vou contar e mostrar um pouquinho da minha experiência testando gouache pela primeira vez na vida. A gouache que eu usei foi da marca Art Tools, essa que tá aparecendo, que eu encontrei aqui em Porto Alegre, na Coralie, mas dá muito bem para comprar pelo site também. Esse kit, ele vem com uma paleta básica de ciano, magenta, amarelo, branco e preto, em tubinhos de 22 ml, que a princípio parece pouco, mas a gouache consegue render bem. Os valores desse set, em específico, ficou mais ou menos R$50, mas a gouache em si tem valores bem variados. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a gouache. A gouache, ela é conhecida como um certo tipo de aquarela opaca. A gente usa água para diluir a tinta, para ela ficar mais fina e transparente, ou menos água para ela ficar mais opaca e densa. Eu tentei seguir uma estratégia de criar camada fina de tinta e depois passar camadas mais densas. Pela pesquisa que eu fiz, é mais ou menos assim que as coisas funcionam mesmo, com uma construção de camadas e aumentando daí gradualmente a opacidade com mais ou menos água, para meio que trabalhar com a tinta como tu gosta e como o teu estilo prefere, enfim. Mas, ao contrário da aquarela, a gente não precisa preservar as áreas claras. A gente pode adicionar os pontos de luz a qualquer momento, como na acrílica. Por exemplo, ali eu comecei já com as partes claras e para adicionar as sombras depois, porque, não sei, na hora eu decidi fazer assim e para mim o resultado ficou bom. Acho que eu vou continuar fazendo assim com a gouache mesmo. Só tem que tomar muito cuidado, porque ela é reativada com água, como na aquarela. Então as camadas de baixo podem ser afetadas com muita água. Mas acho que se souber fazer direito, dá pra criar uns efeitos bem legais com isso mesmo. Sem falar que por ela reativar com água, tem bem menos desperdício de tinta. Porque dias depois, tu pode usar aquela cor que secou na tua paleta com um pouquinho de água. Por exemplo, não fui seguindo essa pintura fazendo tudo no mesmo momento. Eu só deixava as tintas lá, ia fazendo lanche, etc. E diferente da acrílica que seca na paleta, ela só vai ficar lá para quando eu estiver preparada para voltar para a pintura. A coisa que eu percebi é que a gouache ela seca diferente das outras tintas, porque as cores claras elas tendem a ficar mais escuras depois de secas e as escuras clareiam. Então a gente nunca vai ter aquele branco bem branco ou aquele preto bem preto, porque elas secam de maneiras diferentes do que a aquarela e que a acrílica. E por mais que ela seja bem parecida com a aquarela e que o pessoal compare bastante ela com a aquarela, tem algumas diferenças. Por exemplo, para conseguir um tom mais claro na aquarela, a gente vai adicionando água, isso não atrapalha na construção de camadas, desde que elas estejam bem secas. E também, como eu falei no início, a gente tem que deixar as partes mais claras sem tinta para criar um efeito melhor, né? E já na gouache, a gente, para clarear uma cor, a gente não vai colocando água, porque ela vai começando a ficar com um aspecto esquisito, sabe? Então a gente tem que colocar
cor. Normalmente a gente coloca branco, ou se tu conhecer um pouquinho de teoria de cores, dá pra colocar as cores análogas pra clarear ela também. Então, eu acredito, pelo menos, que com guache tu tem que saber um pouquinho mais de teorias de cor do que tu precisa pra aquarela. Falando bem francamente agora sobre a minha experiência e sobre o que estava passando na minha cabeça quando eu estava pintando, é que por mais que tu faça toda essa pesquisa e que tu saiba todas essas coisas que eu acabei de falar, na hora é bem diferente. Eu não sabia direito o que eu tava fazendo. Olha, dei um corte porque eu esqueci de gravar. Na hora, tu não sabe exatamente o que tu tá fazendo, por mais que tu tenha esses conhecimentos prévios. Então, eu fiz as sombras e eu fiz os claros. Eu nunca uso preto porque eu não gosto muito. Eu gosto de usar ou roxos escuros ou azuis escuros. E pros claros, eu também não gosto de usar branco puro, por isso que eu acho que ficou esse tom mais azulado também, além dos claros, como eu falei, secarem para um tom mais escuro. Daí eu tentei fazer uma construção maior de camadas. Acho que deu pra ver que para sombras e pros claros eu só deixei ela bem densa e não segui meu próprio conselho de construir camadas com paciência. Então, pro corpo do pássaro, eu tentei daí criar uma tinta que não ficasse tão transparente, mas também não ficasse tão opaca, para eu construir mais camadas ali no laranja. E então, os detalhes eu fiz em preto mesmo. Na verdade verdadeira, eu fiz um azul bem escuro, mas no vídeo acabou ficando preto, enfim, não tem problema. E daí, pra minha linguagem, eu tento só meio que não seguir nenhuma regra de pintura, assim, e de luz e sombra. E por mais que eu tenha a minha referência, eu decidi só ir colocando onde eu achei que tinha que ser colocado. E eu gosto desta pincelada bem expressiva. Então, eu fui fazendo esses pontinhos aleatórios de penas, porque eu acho que fica uma linguagem mais única ser feito desse jeito. Também, tipo assim, não é porque tu já fez as cores claras que tu não pode ir adicionar depois. Todas as cores já estão ali na minha paleta e eu posso reativar elas a qualquer momento. Eu só fui pegando cores que eu já tinha usado e criando detalhes mesmo na minha pintura, até que eu ficasse satisfeita. Daí, nesse momento, eu não achei que esse fundo laranja tava favorecendo muito as cores do pássaro. E eu fiquei, tipo, vários minutos pensando que cor que ia funcionar, tanto com o roxo quanto o laranja, já que são cores, né, complementares, meio que complementares, né, porque tem amarelo ali também com o roxo. Então eu decidi fazer um fundo meio acinzentado, porque eu vi que na minha foto de referência tinha um tom acinzentado também. Então decidi por essa cor mesmo. Eu fui total sem paciência mesmo e não esperei a tinta secar. Eu já sabia que a guache tinha que esperar bastante para secar e para poder adicionar tinta, porque senão a construção de camadas não fica boa. Mas como eu só já tava meio que de saco cheio, e tá tudo bem a gente ficar de saco cheio da nossa pintura às vezes, de vez em quando, não tem problema nenhum. Eu decidi colocar por cima mesmo e ficou esse efeito meio de tinta molhada. Se é algo que tu tá procurando na tua pintura, acho que não tem problema nenhum fazer um negócio desses, mas se tu tá interessado mesmo em construção de camadas e se interessa mais em como ficou o pássaro em si, não o fundo,
Tem que esperar secar bastante pra fazer os detalhes e não só ir colocando tinta em cima de tinta, porque a guache não trabalha tão bem como a acrílica e a óleo nessa questão. Então, minha parte preferida de todas, que é finalizar o desenho com lápis de cor. Pra mim, eu acho que fica um efeito super interessante. Faço isso em todas as minhas pinturas. E esses meus lápis, eles são bem densos, eles são, na minha opinião, perfeitos pra trabalhar em cima de tinta, que são os da Prismacolor. Eu tenho um kit bem pequeno, né, porque os lápis não são os mais acessíveis. Acho que eu tenho um de 6 cores. Mas fui trabalhando com cores diferentes, não só as cores que eu trabalhei na pintura para ter um contraste maior. Então, onde era laranja, eu fui colocando amarelo. Onde era amarelo, eu tentei colocar laranja. E fui adicionando vermelho também para combinar com a cor do fundo. E é bem legal ir trabalhando com diferentes mídias, não só tinta com tinta e colocando coisas diferentes. Trabalhar com colagens é muito legal também, e eu acho que a guache se encaixaria super nesse tipo multimídia. E por hoje é isso. Eu espero que tu tenha gostado e que tu tenha apreciado o meu processo ou tenha aprendido alguma coisa. O desenho final tá lá no meu Instagram, então vale a pena conferir. O meu @ tá no canto inferior esquerdo. Então é isso. Beijos!